Boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo dos tripanossomas de interesse em medicina veterinária. E nesta última etapa, vamos falar do tripanossoma cruzi, que tem interesse tanto em medicina humana como em medicina veterinária. O tripanossoma faz parte da família Trypanosomatidae, a seção salivária e estercorária. O Trypanosoma cruzi pertence à seção estercorária. Esterco significa que as formas infectantes, elas são eliminadas pelas fezes e a contaminação do hospedeiro vertebrado se faz pelas fezes. Embora o hospedeiro invertebrado, ele pica o hospedeiro vertebrado, não é pela picada que ele vai transmitir as formas infectantes, mas sim pelas fezes, onde nós vamos encontrar essas formas infectantes, então é um processo contaminativo. Muito bem. A família Trypanosomatidae tem um só flagelo. O cinetoplasto é uma organela presente e é uma organela muito importante porque ela é autorreplicável, porque ela tem a presença de DNA. E ela pode ter uma posição em relação ao núcleo, podendo ser anterior ou posterior ou até próximo do núcleo. E isso define os 8 gêneros dentro dessa família Trypanosomatidae. Então, nós temos os gêneros Leptomonas, Ectomonas, Critide e Blastocritidia. Estes gêneros reúnem parasitas monogenéticos. O que significa? Eles são parasitas de invertebrados representados pelos insetos. Ou seja, toda a multiplicação destes parasitas se faz dentro dos invertebrados, que são os insetos. Monogênicos, só tem um único hospedeiro. Já os gêneros Phytomonas, Dendrotripano, Leishmania e Trypanosoma são parasitas digenéticos. Eles parte do ciclo ocorre no invertebrado e parte do ciclo ocorre no vertebrado. E no caso de gêneros Phytomonas, Dendrotripano, são parasitas de plantas. Então, para o nosso curso interessa o gênero Leishmania e o gênero Trypanosoma. Mas, quando nós estudamos o gênero Trypanosoma, e no caso, nós vamos estudar o Trypanosoma cruzi, desculpa, vocês vão perceber que nós temos várias formas evolutivas dentro do gênero da família Trypanosomatidae. Até o momento, nós estudamos apenas... Desculpa. Nós estudamos apenas o Trypanosoma Evans, Vivax, Equipedo, que possuíam uma única forma evolutiva, que é a forma tripomastigota. Agora, o Trypanosoma cruzi já apresenta várias formas evolutivas durante o seu ciclo, seja no vertebrado e no invertebrado. Então, nós temos que reconhecer essas formas evolutivas. E quais são elas? Amastigota, promastigota, epimastigota e tripomastigota. A forma amastigota
ela apresenta-se de forma arredondada, pequena dimensão, não tem flagelo livre, tem essa porção intracitoplasmática do flagelo, pouco citoplasma, um núcleo bem grande, e é uma forma imóvel, porque ela não tem flagelo livre. A forma promastigota já tem a sua forma alongada, tem um flagelo livre, tem um cinetoplasto que está anterior ao núcleo e longe do núcleo, e o núcleo central. A forma epimastigota também é uma forma alongada. O cinetoplasto ainda é anterior ao núcleo, porém ele é próximo do núcleo e apresenta também um flagelo livre. A forma tripomastigota, o cinetoplasto caminha para a região posterior e distante do núcleo. E nós temos um flagelo livre, mas a presença da membrana ondulante. Ai, meu Deus do céu. Que lembra um ataque de tosse na hora de eu fazer na aula. Pelo amor de Deus. Então, repetindo, a forma tripomastigota tem esse cinetoplasto posterior e distante do núcleo. Um flagelo livre, mas antes que esse flagelo se torne livre, lembre-se que tem uma estrutura anterior ao cinetoplasto que dá origem ao flagelo. E este vem formar a membrana ondulante. Bom, então agora nós podemos estudar o Trypanosoma cruzi, porque nós já sabemos identificar as formas evolutivas dentro do Trypanosoma cruzi. Nós falamos da forma mastigota, a forma promastigota, a forma epimastigota e a forma tripomastigota. Uma das perguntas da prova é exatamente essa. Em Trypanosoma evans, Trypanosoma vivax, Trypanosoma epiperno, eu encontro apenas uma forma evolutiva, que é a forma tripomastigota. Mas, no Trypanosoma cruzi, eu vou encontrar formas amastigota, tripomastigota, no vertebrado, formas tripomastigota e epimastigota no invertebrado. Então, vamos lá. Por que é importante estudar a doença de Chagas? A doença de Chagas ela é importante porque é um parasita encontrado somente nas Américas,
desde o sul dos Estados Unidos à Argentina. É uma doença que causa um problema social muito grave, né? No Brasil, você tem aí 8 milhões de pessoas em risco, né? É uma das causas de morte súbita, né? E quando o indivíduo não morre subitamente, ele apresenta uma debilidade, né, uma situação em que ele não consegue trabalhar, principalmente em trabalhos muito pesados, e ele acaba ficando marginalizado, né? Um indivíduo que se torna marginalizado dentro da sociedade. Quem foi o descobridor dessa doença? Olha, nós devemos ter uma admiração profunda por esse pesquisador nacional que descreveu essa doença, né? Carlos Chagas. Carlos Chagas, né? Ele teve como seus pais, mostrando aqui, ó, o José Justiniano Chagas e Mariana Cândida Ribeiro de Castro Chagas. Esse pesquisador, mostrado aqui nesse slide, né, em seu laboratório, foi o descobridor do Trypanosoma cruzi. E aqui mostrando ele com os filhos, o Evandro Chagas e o Carlos Chagas Filho. Onde nasceu esse pesquisador? Nasceu em Oliveira, Minas Gerais, 9 de julho de 1878. Ele faleceu com 56 anos de idade em 8 de novembro de 1934, no Rio de Janeiro. Ele teve um infarto e também teve uma morte fulminante. Muito bem. É interessante conhecer essa história, por quê? Quando estavam construindo a estrada de ferro no norte de Minas, havia muitos indivíduos trabalhando nessa construção e muitos desses indivíduos estavam adoecendo. E todos imaginavam que a doença que estava debilitando aqueles trabalhadores e até causando a morte deles era a malária. Mas Oswaldo Cruz, que era, na ocasião, chefe do Instituto, né, Oswaldo Cruz, a Fiocruz, hoje a Fiocruz, né, ele pediu ao Carlos Chagas que fosse até aquela região, que era a região de La Sance, e que investigasse o que estava acontecendo naquela região. Havia também muitos indivíduos com aquele bócio edêmico, que é o que eles chamavam de papo, né? E até o Carlos Chagas, na época, havia associado a doença que ele descobriu com esse bócio edêmico. Depois ficou esclarecido que não havia nenhuma associação, mas que era a falta de iodo. Por isso é que o nosso sal é iodado. Muito bem. Quando ele chegou nesta região, ele verificou naqueles indivíduos doentes, olhando o sangue dos indivíduos doentes, ele verificou que tinham os flagelados, né? E ele passou a observar que esses indivíduos moravam em casas que eram de pau a pique, e que havia ali uns hemípteros hematófagos, conhecido como barbeiros, e que durante a noite eles sugavam o sangue dos indivíduos, eles se alimentavam do sangue desses indivíduos. Ele também pegou
alguns desses barbeiros e examinou e encontrou também esses flagelados, né, nas fezes do barbeiro. Tem uma história também interessante que quando ele estava ali numa tenda atendendo aquelas pessoas doentes, chegou uma criança de 2 anos de idade chamada Berenice, muito doente, e ele fez o exame do sangue da Berenice e encontrou esses tripanossomas no sangue. Então, ele é considerado um pesquisador completo. Por quê? Porque ele descreveu o agente etiológico, ele descreveu o ciclo biológico, ele descreveu os reservatórios e vários aspectos da patogenia e da sintomatologia da doença de Chagas. Aqui vocês vão encontrar um pedaço, né, de um jornal mostrando a Berenice, que não morreu naquela época, mas a Berenice, aquela criança lá de 1909, ela foi o primeiro caso humano descrito da doença de Chagas. E ela acabou morrendo aos 82 anos de insuficiência cardíaca em junho de 1981. Aqui nós temos um manuscrito, né, de Carlos Chagas, em que ele faz a definição da nova doença transmitida pelo Trypanosoma cruzi. E aqui eu coloquei uma história muito interessante, que é típico dos mineiros, né? Que dizia assim, quando alguém estiver doente, né? Leve essa pessoa para a casa de um parente, né? Para que haja mudança de ares e que essa pessoa possa melhorar a sua saúde. Aqui tem um caso do Francisco Gomes, que tinha o apelido de Chico Trombone. Ele tinha 7 anos, era muito magrinho, né? E o tio dele trabalhava com o Carlos Chagas, e estava lá no norte de Minas, em La Sance. E um dia lá chega um menino, né? Porque o trem ele demorava uma semana para chegar. Um belo dia chegou esse menino lá, e porque como ele estava muito magrinho, doente, a família dele achou que deveria mandar lá para ficar perto do tio, que assim ele ia ficar mais forte. O Carlos Chagas ficou muito nervoso e disse, pode mandar esse menino de volta, pois aqui é uma área endêmica da doença e essa criança não pode ficar aqui. Mas tinha que ficar pelo menos uma semana. Mas naquela noite, havia próximo uma árvore, na verdade, uma palmeira, e tinha um gambá, e esse gambá fez barulho a noite inteira e não deixou esse menino dormir. Aí, pela manhã, esse Chico Trombone resolveu subir nessa árvore e capturar o gambá. Nisso, Carlos Chagas estava voltando do trabalho e viu o garoto no alto da árvore lutando com o bicho. Aí ele disse, olha, não deixa ele fugir, segure-o, eu quero examinar esse animal. E o Chico desce da árvore, vitorioso, e entrega o gambá ao Carlos Chagas. Ele examinou o sangue do animal e encontrou as formas flageladas do Trypanosoma cruzi. Era mais um outro reservatório e foi uma descoberta bem importante. E daí ele ficou amigo desse menino e esse menino não voltou mais para o Rio de Janeiro, né? Ele, inclusive, mandou trazer cartilhas, tabuadas, livros de primeiras letras e ele mesmo alfabetizou esse menino e começou a ensiná-lo, né? É interessante que outros meninos, como Zé Cunha, também foi com 13 anos, né? Ficava de joelho na cadeira para poder olhar no microscópio.
Eram crianças que foram treinadas por esses pesquisadores, né? Eram meninos pobres, mas eles aprenderam no trabalho, foram selecionados pelo coração e eram muito competentes. E era assim, e dava certo. E às vezes ainda dá, se a gente tiver boa vontade. Aqui eu coloquei mais uma biografia para mostrar para vocês essas histórias interessantes, né? Dessas crianças que começaram ainda tão cedo, né? Junto desses pesquisadores. Aqui recordando mais uma vez a forma mastigota, a forma pró-mastigota, a forma epimastigota e a forma tripomastigota. Prestando atenção que essa forma é imóvel, não tem flagelo, esta forma já é móvel, né? O cinetoplasta anterior longe do núcleo, a forma epimastigota, o cinetoplasta anterior próximo ao núcleo, nós já temos a membrana ondulante, e a forma tripomastigota, o cinetoplasta posterior ao núcleo, né? E a presença da membrana ondulante. Novamente aqui mostrando essas formas amastigotas nos tecidos, né? É uma fase intracelular, ela é a forma de multiplicação nos tecidos, né? É um núcleo bem grande, aqui não está com uma visão muito boa, cada forma dessa aqui, pequenininha, né? Porque essas grandes aqui são núcleos de célula retículo endoplasmática. Aqui nós temos a forma epimastigota. Olha lá o cinetoplasto. Esse cinetoplasto ele é anterior ao núcleo, porém ele é próximo do núcleo. E aqui nós temos as formas tripomastigotas, né? Que o cinetoplasto ele é bem grande, desenvolvido, posterior ao núcleo, né? E nós temos a presença da membrana ondulante. Nas aulas práticas, vocês vão reconhecer essas 4 formas. Aqui a distribuição geográfica, lembra que era do sul da América do Norte, olha aqui, pegando o México, indo até a Argentina. É a distribuição da doença de Chagas nas Américas, né? Aqui nós temos casos de doença de Chagas aguda por município, isso aqui considerando no Brasil do ano 2000 a 2010. Essa coloração aqui mais clarinha, até 10 casos. A coloração mais escura, azul escura, 11 a 40 casos. E bem escuro, 41 ou mais casos. Se vocês observarem, nós temos aqui em alguns estados, né, até 10 casos e também de 11 a 40 casos, como aqui o Amapá, Amazonas, Rondônia, Pará, né? Aqui nós temos Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, né, Tocantins, mas a doença de Chagas tem se concentrado mais nesta região do Brasil, né? Então, mais casos, houve uma redução do número de casos, né? Isso foi importante para se ter um controle. Apesar disso, a gente ainda tem um número relativamente grande de indivíduos que podem se infectar pelo Trypanosoma cruzi. A transmissão ela pode ser pelo vetor, como nós dissemos, pelos hemípteros hematófagos, conhecidos como barbeiros, né? Então, eles picam o indivíduo e, ao mesmo tempo, eles defecam. Nas fezes estão as formas de tricomastigota metacíclicos, que são formas infectantes e que penetram na mucosa conjuntival
ou onde tiver uma solução de continuidade da pele. Na pele íntegra não penetra. É necessário que tenha alguma lesão. Lembrar que o hemíptero ele abre a porta quando ele pica para alimentar de sangue. Mas, geralmente, pode penetrar na mucosa conjuntival, na mucosa oral, ou em alguma área que tiver uma solução de continuidade da pele. É bom saber que muita gente se infectou pelo Trypanosoma cruzi por transfusão sanguínea. Na verdade, não havia um controle sobre o sangue a ser transfundido. O que aumentou em muito esse controle, e hoje, pelo menos, grande parte do sangue utilizado na transfusão, tem o controle, foi a AIDS, porque você poderia também pegar AIDS através da transfusão sanguínea. E com isso, as outras doenças passaram a ter um controle, como o Trypanosoma cruzi, como a hepatite, entre outras. Existe também a transmissão congênita. Uma mãe gestante que tiver a infecção por Trypanosoma cruzi na forma aguda, esses parasitas atravessam a placenta e eles vão formar ninhos de amastigota na placenta. Então, a criança ela pode nascer já infectada. Acidentes de laboratório. Existem vários casos de acidente de laboratórios. Eu conheci um professor que se acidentou quando ele estava pipetando uma cultura de Trypanosoma cruzi e ele sugou e houve a infecção pela mucosa oral. Também um outro que estava infectando um camundongo e naquele instante estava chovendo e trovão, ele levou um susto e a agulha penetrou no seu braço e ele acabou se infectando pelo Trypanosoma cruzi. A transmissão, então, pode ser oral, né? Pela mucosa oral íntegra ou lesada. Se a mãe tiver na fase aguda da infecção e estiver amamentando, pode passar pelo leite. Alimentos que são contaminados com fezes e urina dos barbeiros, né? E também o predatismo entre os animais. Por exemplo, você tem um cão e ele está caçando. Aí ele pega um tatu, esse tatu está contaminado, ele morde. Então, ele tem contato com o sangue do tatu e ali tem os tripos mastigotas. O que vai acontecer? Pelo predatismo, esse animal ele vai adquirir também o Trypanosoma cruzi. Outra importante são os transplantes, né? Você faz um transplante de coração de um indivíduo que é um chagásico crônico, né? Então, por isso que hoje o controle é muito maior, né? E eles examinam esse indivíduo e somente indivíduos saudáveis é que podem doar os seus órgãos. Caçadores que têm feridas nas mãos, aí em contato com a caça, eles têm o contato com o sangue, né? Isso na caça recém-abatida que está infectada. Existe a possibilidade também da transmissão sexual, né? Isso para um indivíduo que esteja em fase aguda, ou seja, ele tem que ter muitos parasitas circulantes. Então, pode existir a possibilidade da transmissão também sexual. Mais recentemente, a gente tem ouvido surtos da doença de Chagas relacionada à ingestão de alimentos contaminados, principalmente caldo de cana, açaí, bacaba, entre outros.
Existem casos isolados de transmissão vetorial extradomiciliar, e isso ocorre principalmente na Amazônia Legal. No período de 2000 a 2010, foram registrados no Brasil 1.086 casos de doença de Chagas aguda. Destes, 70% foram por transmissão oral. Houve uma inversão, porque 80% da transmissão do passado era vetorial. Agora, nós tivemos 70% por transmissão oral. 7% foi transmissão vetorial, né? E em 22% não foi identificada a forma de transmissão. Estes são os vetores que vocês já estudaram, os hemípteros hematófagos, né? Nós temos as espécies domésticas, o triatoma infesta, o Panstrongelus megisto, o triatoma proctata, triatoma sórdida, triatoma brasiliense, triatoma dimidiata, Rhodinus prolixus. As espécies mais importantes é o triatoma infestans, o Panstrongelus megistus e o Rhodinus prolixus. Aqui nós mostramos o triatoma infestans, né? Aqui o Rhodinus prolixus, aqui está errado, com o prolixus, e o Panstrongelus megistus. São as espécies boas transmissoras da doença de Chagas. Aqui nós temos o ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo, vamos começar com o triatomínio sugando ou animais domésticos, né? Ou sugando o homem, e ao sugar ele elimina as fezes, e os tripomastigotas metacíclicos estão presentes nas fezes. E aí, então, eles vão penetrar na pele desse indivíduo. E aqui nós vamos ter a primeira multiplicação do parasito no tecido conjuntivo, ali naquelas células do sistema retículo fagocitário, né? E esse tripomastigota penetra nessa célula e ele vai multiplicar no citoplasma dessa célula, né? E daqui a célula ele volta à forma amastigota, se multiplica, porque a forma de multiplicação do vertebrado é sob a forma de amastigota. Ele multiplica preferencialmente em músculos, mas ele pode chegar a todos os órgãos, baço, fígado, ele pode chegar ao cérebro. Então, a multiplicação dos tecidos é sob a forma de amastigota. Quando ele chega ao coração, ele pode causar cardiopatia chagásica, né? Então, aqui mostrando que ele multiplica sob a forma de amastigota, e quando ele arrebenta a célula e ele cai na circulação, ele volta à forma de tripomastigota, porém aqui é chamado tripomastigota sanguícola, que é diferente da forma de infectante que está nas fezes, que é chamado tripomastigota metacíclico. Novamente, nós temos aqui o ciclo evolutivo, né? Vamos considerar que o triatomínio vai procurar o homem para sugar o sangue, se alimentar, aí ele defeca. Nas fezes estão os tripomastigotas metacíclicos. Esses tripomastigotas penetram em várias células, vão se transformar em forma amastigota. Essas formas amastigotas se multiplicam por divisão binária simples, né? Daí, quando essa célula se arrebenta, libera essas formas que na corrente sanguínea transformam em formas tripomastigotas sanguíneas, que invadem novas células, repetindo esse ciclo, né? Porque a hora que invade as células
voltam à forma mastigota, multiplicam. Quando a célula elimina essas formas, eles passam a formas de tripomastigotas, né? Lembrar que quando este hemíptero vem sugar um indivíduo que está infectado, ele vai ingerir tripomastigotas sanguícolas. Essas formas tripomastigotas, elas vão, então, agora multiplicar no triatomínio, hematófago. E ele chega até o intestino médio, aí ele passa a forma de epimastigota, ele multiplica no intestino médio por cisciparidade, divisão simples, longitudinal, e quando esses epimastigotas chegam até o intestino posterior, ele transforma-se em tripomastigota metacíclico, que é a forma infectante para o homem nas fezes. A infecção do homem, repetindo, não é pela picada, mas é por processo contaminativo. Aqui, de novo, nós temos o ciclo evolutivo, mostrando que quando esse triatomínio está sugando sangue, ele defeca, ele elimina nas fezes os tripomastigota metacíclicos, que vão invadir as células do vertebrado, passa a forma mastigota, se multiplicam. Quando sai da célula, passam a forma de tripomastigota sanguícola, invade outros tecidos, volta à forma de amastigota e se multiplica, e quando sai desta célula, volta à forma tripomastigota sanguícola, e este hemíptero, quando suga o indivíduo infectado, ele ingere o sangue com tripomastigotas sanguícolas. Aqui mostrando, então, a multiplicação no triatomínio, quando ele ingere o tripomastigota sanguíneo, estas formas chegam até o intestino médio, passa por uma forma arredondada e transforma em epimastigota. E esta é a forma de multiplicação no barbeiro, no triatomínio. Multiplicam-se e chegam até o intestino posterior, onde vão se transformar em tripomastigota metacíclico. Esta é a forma infectante para o vertebrado, que está presente nas fezes, e a infecção do vertebrado se faz por via contaminativa. Bom, nós temos aqui um pouco da epidemiologia, explicando por que essa doença chegou até o homem. Na verdade, a doença de Chagas, ela existia, porém, entre os animais silvestres e os triatomíneos que moravam nas palmeiras, nas árvores. Então, ela era mantida entre animais silvestres. Ou seja, é o ciclo silvestre. O homem, quando ele começou a desmatar, começou a construir a sua casa, trouxe o cachorro, o gato, as galinhas, os porcos, ele fez com que esse triatomínio, que antes somente sugava sangue de animais silvestres, passou a sugar sangue também dos animais domésticos. E isto desenvolveu o chamado ciclo paradoméstico. Como as casas eram casas de pau a pique, casas que tinham buracos, e estes barbeiros se escondiam nesses buracos, eles passaram também a ter oportunidade de, durante a noite, sugarem o sangue do homem. Então, estabeleceu-se também um ciclo doméstico.
Então, ela é exclusivamente de animais e triatoníneos silvestres. À medida que o homem modificou o ambiente e começou a desmatar, ele fez com que o ciclo silvestre fosse quebrado, né? E daí, então, estabelecer o ciclo doméstico e o paradoméstico. 7 ordens de mamíferos são importantes, né? Porque eles se infectam com o Trypanosoma cruzi. São os marsupiais, os desdentados, quirópteros, roedores, lagomorfos e carnívoros. Como reservatórios silvestres, nós temos o tatu-gambá e os roedores, né? Como reservatórios domésticos, nós temos o cão, o gato, o rato e o homem. Aves e répteis são refratários à infecção. Então, isso significa que, se você injetar Trypanosoma cruzi em aves, não acontece nada. Não vai haver nenhuma infecção ou multiplicação dele, assim como também nos répteis. Portanto, eles são refratários à infecção. O gambá, ele é muito importante, o Didelphos marsupialis. Ele tem 2 ciclos. Ele tem o ciclo como reservatório natural, onde você vai ter os tricomastigotas do sangue, sanguícolas, e você vai ter os amastigotas teciduais. Mas ele tem também, nas glândulas paranais, um ciclo muito idêntico ao do vetor, em que você vai encontrar epimastigotas e tripomastigotas metaciclo. Se a secreção dessas glândulas contaminarem alimentos e animais ou o próprio homem ingerir esses alimentos contaminados com a secreção dessas glândulas, ele vai adquirir a doença de Chagas. Aqui mostrando as casas de pau a pique, né? Vejam que são casas barreadas, elas têm, olha aqui, ó, buracos, né, orifícios que permitem que os hemípteros hematófagos se instalem, comecem a se multiplicar, né? E aqui mostrando à noite os hemípteros na perna, né, de um indivíduo realizando a sucção de sangue, ou seja, a sua alimentação. A doença de Chagas, ela tem sinais clínicos, né? Temos que considerar a fase aguda e a fase crônica. Quando o barbeiro pica no rosto do indivíduo, na face, você tem manifestações locais, como você vê aqui, ó, nessa criança, né? Que é o sinal de romanha ou chamado chagoma de inoculação. Ele vai ter febre, edema localizado ou generalizado, nós temos aumento do fígado, hepatomegalia e aumento do baço. Em criança, pode ocorrer morte, mesmo em adultos, se houver uma infecção no cérebro, causando uma meningoencefalite. E também uma infecção grave no coração pode levar a uma falência cardíaca devido à miocardite aguda difusa. Na fase crônica, você pode ter indivíduos assintomáticos, que é a grande maioria, né? E você pode ter indivíduos que são sintomáticos. A primeira, que é muito grave, é a forma cardíaca, né? Que é a insuficiência cardíaca congestiva. Você tem uma diminuição da massa muscular e, como tem um processo inflamatório, você tem a substituição ali pelo tecido fibroso, destruição do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, e até presença de exudato inflamatório.
Isso é devido ao processo inflamatório e multiplicação do parasita ali no tecido cardíaco. E as formas de multiplicação são as formas amastigota. Isso leva a uma cardiomegalia. O indivíduo tendo uma dispneia de esforço, é um indivíduo que pode ter insônia, ele tem edema dos membros inferiores, e lembrar que ele pode, inclusive, morrer pelos problemas cardíacos, né, causados pela multiplicação destes parasitas no tecido muscular. Aqui você tem a cardiomegalia, mostrando o coração bem aumentado, inclusive ele aparece na posição como se ele estivesse deitado, né? Aqui uma radiografia do tórax mostrando o aumento, né, cardíaco, devido a essa cardiomegalia. Ainda na fase crônica sintomática, você pode ter uma fase digestiva, que é considerada até menos patogênica, porque a mais patogênica é a forma cardíaca. Você pode ter na musculatura do esôfago a multiplicação do parasito, fazendo com que tenha-se um alargamento do esôfago, né, que a gente chama de megaesôfago. Isso é um problema muito sério, porque quando a pessoa vai ingerir um alimento mais duro, né, ela pode ter uma disfagia, uma dificuldade para engolir aquele alimento, né? E também uma odinofagia. Aí ele tem uma dor retroesternal, aí ele pode regurgitar, vomitando, ou então ficar soluçando, ou então tossindo, né? Ainda também pode se multiplicar na musculatura do colo e também levar ao aumento desse colo, que é chamado megacolo, e pode ter, então, uma constipação, complicação, né, da disfunção do sistema digestivo, pode levar a uma perfuração intestinal e a uma peritonite. Aqui nós temos um esôfago normal, em A, e aqui mostrando os megaesôfagos, diferentes estágios, né, de megaesôfago, chegando a esse daqui. Então, por que eu disse que o alimento sólido ele é um problema? Porque quando ele cai nesse esôfago, forma um tipo de um saco, e o alimento fica ali parado. Então, é onde a pessoa fica com dificuldade de engolir e regurgita, ou então ela fica tossindo, ou então vai dando soluço nessa pessoa. Aqui mostrando o megacolo, né? Então, nós vamos ter também problemas digestivos, né, na eliminação das fezes, né, desse indivíduo. O diagnóstico, então, ele vai ser feito pelo quadro clínico, a gente pode fazer exame de sangue a fresco, mas só na fase aguda que você encontra os tripomastigotas sanguícolas, em gota espessa também, esfregaços corados, esfregaços sanguíneos corados, e podemos também fazer cultura de sangue. Você tira o sangue do animal suspeito ou do homem suspeito, né? O material de biópsia, e aí você coloca em meios específicos para que o tripanossoma possa crescer. E um dos meios que a gente utiliza é o chamado LIT. Podemos fazer o diagnóstico inoculando o sangue em camundongo, porque o tripanossoma cruz ele se multiplica em camundongos e ratos, né? Podemos fazer o xenodiagnóstico. O que é o xenodiagnóstico? Você toma cerca de 40 hemípteros, ninfas, coloca 10 no braço, em cada braço, e nas costas também do indivíduo, 10.
deixa por meia hora. Essas ninfas vão sugar o sangue e aí você retira essas ninfas e você vai avaliando ao longo do tempo, até 30 dias, a presença dos tripomastigotas metacíclicos nas fezes dos triatomídeos. Podemos usar método sorológico para ver se tem a presença de anticorpo anti-Trypanosoma cruzi, pode ser pela reação de imunofluorescência ou pelo ELISA. E podemos usar métodos moleculares como o PCR para detectar o DNA do Trypanosoma cruzi. Profilaxia. Uma das pontos importantes é você melhorar as habitações dos indivíduos, né? Porque aquelas habitações de casa de pau a pique, elas só favoreceram a proliferação dos hemípteros hematófagos, né? Então, podemos também combater o serotonina por meio de inseticidas, que foi usado muito no passado, até alguns inseticidas que hoje são proibidos pelo alto poder residual, como o BHC. Temos hoje já a identificação e seleção de doadores, né? De forma, então, que o risco de você adquirir essa doença por uma transfusão reduziu bastante. Existe só um medicamento, que é o Roxagan, que é a benzonidazol, mas para que ele seja efetivo, você tem que dar o diagnóstico quando o indivíduo está na fase aguda da doença, porque na fase crônica você não vai conseguir mais a cura dos indivíduos. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês aproveitem essa aula, né? E assim nós conseguimos terminar as aulas sobre os tripanossomas importantes, né? Todas as espécies de interesse em medicina veterinária e na medicina humana. Obrigada.